Dimensional Sovereign capítulo 166 e 167. Deusa demoníaca suprema versus governante de Vamon. Dois olhos brilhantes que reluziam sob os cabelos loiros. Lábios vermelhos vívidos. Uma pele que lembrava a luz da lua. Um pano branco cobria todas as partes importantes, mas mesclava-se perfeitamente com a pele. Ela não estava fazendo nada, estando apenas parada ali. No entanto, ela fez Thanatos e Shilenda parecerem medíocres. Deslumbrante. Meramente olhar para ela era suficiente para fazer esse mundo sombrio parecer fascinante. Uma deusa que simbolizava o esplendor da destruição. Uma estrela brilhante que iluminava a escuridão. Não era um exagero. Lucan parou de respirar assim que a viu. A deusa demoníaca suprema. Cádia. Ela era realmente uma em 1 trilhão. Até que ele a viu. Lucan pensou que Carosia, Shilenda e Thanatos eram os pontos culminantes da beleza. Claro. Thanatos era, de longe, a mais linda delas e ele tinha certeza de que não haveria ninguém que pudesse superá-la no mundo dimensional. No entanto, como sempre havia alguém mais forte. Por que não haveria também alguém mais bonito? Se ele tivesse que expressar beleza em termos de poder de combate, Thanatos e os outros seriam seres do caos, enquanto Cádia teria o poder de um governante de Vamon. Porém, Lucan logo percebeu que sua beleza era muito perigosa. Sua beleza ia além da dos outros deuses demoníacos maiores porque o poder destrutivo inerente nela ia além da imaginação. Era isso mesmo. A maioria dos seres não poderia suportar a aura destrutiva que ela emitia. E seriam destruídos. Deuses com imortalidade não desapareceriam, mas ficariam incapacitados por algum tempo. Será que eles precisariam estar pelo menos no nível de um deus demoníaco maior para suportar aquilo? Não. Isso não seria suficiente. Spiros, Shilenda e Darik ficaram literalmente petrificados onde estavam. Uma maldição extrema que transformava em pedra até os deuses demoníacos maiores. Ug. Thanatos, que estava resistido, foi petrificada após um último gemido. Era um tipo de selo. Eles seriam trancados na pedra para sempre. A menos que Cádia liberasse a maldição. Se morressem, eles poderiam ressuscitar. No entanto, eles não foram mortos, mas petrificados para sempre. Uma maldição muito assustadora. Luca não estava paralisado, mas ainda estava tenso. Na verdade, a beleza de Cádia não era o único problema. O poder destrutivo daquela beleza é que era apenas a ponta do iceberg de suas verdadeiras habilidades. Uma aura de poder sem precedentes era emanada por ela. Era algo além do poder da destruição. A que nível ela havia chego? Naquele momento, Cádia olhou para Lucan e lamentou. Essa profecia poderia realmente se concretizar. De repente, você apareceu diante de mim. O que isso significa? No dia em que o abismo se abriu, havia uma profecia de que uma pessoa com o poder de Vamon iria aparecer para me derrotar. Você deve ser aquele sobre o qual a profecia estava falando. Alguém com o poder de Vamon.
Havia uma profecia sobre isso. Luca riu. É a primeira vez que ouço falar disso. No entanto, eu tenho o mesmo poder de Vamon. Então, essa profecia provavelmente se tornará realidade. Entretanto, Cardia riu friamente. Não. Você está enganado. Embora tudo esteja como disse a profecia. E você tem aparecido diante de mim. Você não pode me derrotar com seu poder atual. Naquele momento, o corpo de Lucan tremeu e seus pés começaram a se petrificar. Isso era aquela maldição de petrificação novamente. Uma parte dele estava se transformando em pedra. Era incomparavelmente forte com relação a antes. Ugh! Eu não consigo impedi-la. Era uma maldição derivada do poder transcendente da destruição, que não podia ser interrompida por ele. Cardia zombou de Luca. Resistir é inútil. Eu superei o poder da destruição há muito tempo através da meditação. E então, você apareceu diante de mim. Luca olhou para ela. Além do poder da destruição. Então você deveria ser chamada de uma deusa demoníaca superior. Não de uma deusa demoníaca maior. Uma deusa demoníaca superior. Umf. Até que não é tão ruim. Porém, é algo irrelevante. Cardia sorriu e continuou. Não tenho interesse em coisas como destruição. É trivial agora. Então, o que você quer? Cardia respondeu como se estivesse esperando que Lucan perguntasse isso. Eu terei todo o sistema dimensional em minhas mãos. Serei um ser absoluto no sistema dimensional. Isso é o que eu quero. Ridículo! Lucan queria dizer a ela para não falar bobagem. Mas ele não conseguia dizer nada. Naquele meio tempo, a petrificação havia progredido até sua boca. Felizmente, seu espírito ainda estava intacto. Assim, ele ainda podia ouvir a voz de Cardia. Agora, este abismo não pode mais me manter presa. Daqui a um tempo, irei até o mundo celestial e eliminarei a todos. Os deuses celestiais são os que estão distorcendo a ordem do sistema dimensional. Uma vez que eles desapareçam, as dimensões se tornarão pacíficas. Era ridículo. Embora Luca estivesse furioso com os deuses celestiais, depois de chegar ao abismo, ele havia confirmado que eram existências necessárias. Os deuses demoníacos maiores neste abismo eram a prova. Ele não podia imaginar quanto dano teriam causado se permanecessem no sistema dimensional. Em outras palavras, ele queria elogiar os deuses celestiais por jogar aqueles deuses demoníacos no abismo. Contudo, ele estava com raiva por ter sido tratado da mesma forma que os deuses demoníacos maiores. Além disso, o que os membros da família dele fizeram de errado para serem mandados para o inferno? Assim, Luca ainda estava pensando em como lidar com o mundo celestial. Claro, ele ainda ocuparia o mundo celestial. Ele não permitiria que eles saíssem impunes dessa. Ele os faria pagar por tudo o que tinham feito. Isso não significava que ele se livraria do mundo celestial. Entretanto, a princípio,
Ele estava com raiva a ponto de querer se livrar do mundo celestial. Mas agora ele percebeu a necessidade de sua existência. Luca não queria se encarregar de uma coisa tão incômoda. Agora, a deusa demoníaca superior disse que queria destruir o mundo celestial. Se Luca não a impedisse aqui, essas palavras logo se tornariam realidade. Ela disse que não estava interessada em coisas como destruição. Mas sua fala mostrava sinais da verdadeira destruição. Cárdia se aproximou e disse: Antes disso, pretendo selar você completamente. Algo aqui ainda parece estranho. A metade da profecia se tornou realidade. Então seria muito desconcertante se a outra metade também acontecesse. Então, o que ela ia fazer? Ela quis dizer matá-lo. Isso era impossível. Luca já era um ser imortal. Portanto, Cárdia poderia usar todos os tipos de maldições em Luca. Mas não podia matá-lo. Ainda assim, agora não era hora de se sentir aliviado por não poder morrer. Cárdia estava ciente desse fato mais do que qualquer outra pessoa. Enquanto isso, o rosto dela, que se aproximou de Luca, demonstrava sua beleza aterradora. Ele ainda podia ver, apesar de seus olhos terem se transformado em pedra. Não era apenas visão. Seu olfato e audição ainda estavam funcionando. A voz de Cárdia soou como se fosse um sonho. A fragrância misteriosa que veio de seu corpo era suficiente para fazer o nariz dele sangrar. Ha ha ha! Cárdia riu de Luca. O sorriso dela foi tão fantástico que até fez o coração de pedra amaldiçoado de Luca bater de forma selvagem. O sorriso calmo em seus lábios vermelhos também era extremamente sexy. No entanto, as palavras provenientes dessa boca não eram tão bonitas. Seria uma pena deixá-lo aqui desta forma. Mas um transtorno levá-lo para outro lugar. Então, tive uma boa ideia. Seus dois olhos brilhavam. Eu vou dividi-lo em várias partes. E vou colocar outra maldição sobre cada uma delas. Eu mesma vou levar uma parte. Que tal assim? Não é uma boa ideia. Como esperado de uma deusa demoníaca superior, dizendo palavras tão terríveis com uma expressão de satisfação. Ela imediatamente colocou sua ideia em prática. Ela moveu as mãos e começou a separar o corpo de Luca em pedaços. Sua cabeça foi cortada e seus membros foram separados em várias partes. O que eu deveria pegar? Na verdade, acho que a cabeça é a melhor. Cárdia pegou a cabeça de Luca com as duas mãos e passou a mão para tirar o pó. Então a cabeça de Luca foi comprimida do tamanho de um pequeno pingente. Ela pegou uma corda dourada e a inseriu nas orelhas de Luca. Assim, o colar estava completo. Ela o pendurou no pescoço e disse: Não fique triste demais. Não tenho outra opção. Já que fiquei presa com as palavras da profecia por tanto tempo. Se você estivesse na minha posição, também entenderia por que estou fazendo isso. Ela convocou um espelho e olhou para o colar com satisfação. Então, deu um tapinha na cabeça que compunha o pendente e sorriu. Como é a sensação de estar pendurado ao redor do pescoço da futura dona do sistema dimensional? Claro. Ele se sentia imundo. Não que ele fosse capaz de responder. Luca sabia que era um mundo estranho. Mas ele nunca esperava ser transformado em pingente de um colar. Para não mencionar que também era apenas sua cabeça. Não. Ela é realmente louca. Comparado com Cárdia.
Ele pensou que os deuses demoníacos Thanatos e Shilenda eram bem normais. E fora deste mundo. Carozia, conhecida como a deusa da destruição, poderia ser chamada de anjo. Especialmente quando comparada com Cádia. Falando nisso, quanto mais tempo ele passava neste mundo, mais insano parecia. Sua beleza extrema levou à loucura extrema. De qualquer forma, agora era hora de acordar. Ele não podia ficar ali assistindo. Um deus demoníaco superior não é senão um deus demoníaco perverso. No entanto, você será a que me levará a superar o meu último limite. Cádia! A corda do colar que segurava o pingente de repente se rompeu. E a cabeça de Lucan se soltou. A cabeça comprimida retornou ao tamanho original. Isso não era tudo. Seu corpo mutilado se reuniu e se juntou como um robô dos Transformers. Porém, ele ainda estava petrificado. Só que seu corpo rígido imediatamente começou a se mover. O que estava acontecendo? A maldição criada pelo poder transcendente da destruição havia sido lançada. Será que Cádia teria mudado de ideia e removido a maldição de Lucan? Claro que não. Foi Lucan que se libertou. Agora que ele havia alcançado aquele limiar, ele só precisava dar um único passo. Mas algo fazia hesitar. Parcialmente. A causa era a fadiga mental acumulada naqueles muitos níveis. Mas também havia outro motivo. Um vago medo de renascer como uma nova existência. Ele já havia se tornado um transcendente. Um ser do caos e depois da destruição. Mas, estranhamente, não era fácil para ele dar o último passo para se tornar um governante de Vamon. Talvez ele pudesse se tornar um tipo completamente diferente de existência a partir daquele momento. Parecia improvável. Mas o receio era surpreendentemente poderoso. Se Cádia não tivesse deixado Lucan em um estado petrificado, poderia demorar muito tempo para ele se decidir em dar esse passo. Em particular, a atrocidade de transformar a cabeça de Lucan em um pingente tinha saído pela culatra. Isso feriu o orgulho de Lucan. Por mais que ele estivesse cansado, ele ainda iria ficar possesso. Em outras palavras, Cádia pisou no orgulho dele e lhe deu uma chance de se tornar um ser absoluto no sistema dimensional. No final, não apenas metade, mas toda a profecia se tornou realidade. Você compreendeu a essência de Vamon. Você compreendeu e consegue manipular a energia de Vamon. Sua classificação de guerra aumentou. Para o nível Vamon, seu carisma aumentou permanentemente em 50 pontos. Sua sorte aumentou permanentemente em 10 pontos. Nível 500, máximo. Guerra Vamon. Pontos de vida 205.070. Energia de Vamon 201.290. O poder da destruição foi transformado em energia de Vamon. Sua classificação de guerra aumentou para Vamon e seu carisma aumentou em 50 pontos. Além disso, sua sorte também aumentou em 10 pontos. No entanto, seu nível permaneceu inalterado. Então, uma mensagem apareceu imediatamente. A iluminação ao se tornar o governante de Vamon lhe concedeu muita experiência, aumentando muito seu nível. Não foi uma surpresa ver um aumento de nível. Nível 501. Nível 502. Nível 503. O nível dele aumentou indefinidamente. Mais mensagens continuavam aparecendo. Você alcançou um mundo supremo além dos níveis.
Suas habilidades não serão mais restritas por níveis. Suas habilidades não serão mais restritas por itens ou equipamentos. A janela de status de Luca mudou depois que essas mensagens apareceram. Luca. Guerra Vamon. Pontos de vida. 500 mil. Energia de Vamon. 500 mil. Sorte. 31. Carisma. 115. Sua janela de status estava muito curta. Seu nível já não estava mais visível. Os pontos de vida e a energia de Vamon atingiram 500 mil. Enquanto suas estatísticas, força, inteligência e agilidade haviam desaparecido. Elas já não tinham efeito sobre seu poder de combate. Portanto, não era necessário que essas estatísticas fossem exibidas. Somente as estatísticas únicas de carisma e sorte permaneceram. Sorte e carisma são importantes para um governante de Vamon. A única tristeza era que seus bônus do Anel do Soberano Dimensional já não se aplicavam. Além disso, qualquer equipamento que ele encontrasse não teria efeito, por mais excelente que fosse. Se a xícara estava cheia de água, essa quantidade de água não aumentaria. Não importava o tanto de água que fosse adicionada a ela. Claro, Luca não atingiu o pico de tudo. Quando ele se tornou um governante de Vamon, conseguiu ver que o mundo infinito de Vamon, em outras palavras, ainda havia maneiras para ele se tornar mais forte no futuro. Nesse caso, era como se ele pudesse expandir o tamanho do recipiente que continha a água, que já não poderia ser aumentado através de equipamentos. Só seria possível através do conhecimento. Era claro que ir um passo além do que um governante de Vamon seria extremamente difícil. De qualquer forma, uma vez que ele havia se tornado governante, Lucan poderia dizer que o sistema dimensional era maior do que ele pensava originalmente. Basicamente, infinito. Não havia como expressar sua grandiosidade de outra forma. Haverá uma existência mais forte do que eu. Porém, dentro da área que Lucan poderia sentir, ninguém alcançou tal nível. Depois de se tornar um governante de Vamon, o nível de dimensões que ele podia perceber ampliou. Dentro desse raio, havia apenas um ser que alcançara um nível similar ao dele. Era a deusa demoníaca suprema, Cardia, que estava de pé bem à sua frente. Surpreendentemente, ela era quase tão forte quanto o atual Luca. Eles ainda não haviam lutado, mas Lucan sentiu que era superior a ela. A profecia que Cardia lhe falou estava correta. Hoje era aquele dia. Por outro lado, Cardia olhou para o Lucan que se esticava com uma expressão estranha. Que surpresa! Não é tão fácil se livrar dessa maldição. Este é o poder de Vamon sobre o qual a profecia falou. Isso mesmo. Luca riu. No entanto, sua expressão ficou implacável depois que ele riu. Deus demoníaca suprema Cardia. Não. Deusa demoníaca maior deve ser suficiente. Agora que me tornei um governante de Vamon, você nunca poderá sair daqui. Que tal se tornar minha serva? Cardia riu como se aquilo fosse ridículo. Você acha que eu simplesmente deixaria você fazer o que quiser? Eu não acredito que o poder de Vamon seja tão bom. Se você não acredita em mim, eu farei você acreditar. Luca moveu sua mão e a neve no chão se aglomerou para formar uma espada. Uma espada. Que interessante.
Os olhos de Cardia caíram sobre a arma pendurada em sua cintura. Também era uma espada. Uma espada branca. Quando ela segurou a espada com uma mão, Lucan sentiu uma força esmagadora emanando dela. Era natural. Cardia tinha sido uma deusa demoníaca que era louca por esgrima. Enquanto outros deuses demoníacos se divertiam com os seus servos, ela carregava uma espada e havia se dedicado à esgrima. Uma vez que ela erguesse a espada, outros deuses demoníacos recuariam. Após a iluminação obtida em seu estilo de esgrima, combinada com o poder divino de um deus demoníaco, ela superou suas limitações no abismo e atingiu o nível do que poderia ser chamado de deus demoníaco superior. Assim, não era ridículo que Cardia estivesse apontado sua espada para Luca. Sinta-se livre para usar qualquer técnica de esgrima que você quiser, já que você pediu. Assim que Lucan tirou sua espada e assumiu a postura do estilo espadachim. Sangue dos céus. A expressão de Cardia mudou. O quê? Esse é o estilo espadachim. Sangue dos céus. Estou surpreso que você saiba disso. Eu criei isso quando ainda era uma deusa demoníaca maior. Pare de falar bobagens. Este é um estilo que de Sombreado criou. O estilo espadachim. Sangue dos céus o ajudou a superar a transcendência para se tornar um ser do caos. Se ele não tivesse recebido essa técnica, teria sido difícil chegar ali tão rapidamente. Foi a maior força dentre as quais fizeram Lucan ser quem ele era hoje. Esse era o estilo espadachim. Sangue dos céus. No entanto, Cardia disse que a fez no abismo. Ela apenas riu. Então, não acredite em mim. Eu simplesmente o fiz e o espalhei pelo subconsciente de várias pessoas. Se alguém se deparasse com isso, pensaria que era o Criador. Você espalhou isso na mente deles. Não é difícil. Você deve ser capaz de fazer isso agora. Aparentemente. Esse era o caso. Lucan cerrou os dentes. Sua maldita. É verdade. No final, de Sombreado ainda era o mentor de Lucan no estilo espadachim. Sangue dos céus. Porém, aquilo na verdade era algo criado por Cardia, que ela havia inserido no subconsciente de Sombreado. Em outras palavras, Cardia transmitiu aquilo a Sombreado além do tempo e do espaço. Claro, Sombreado não sabia disso. Cardia riu cada vez mais alto. Não é só isso. Talvez a coisa mais útil que criei nos últimos tempos foi como alcançar o domínio do caos. Mesmo os deuses celestiais praticam algumas das técnicas que eu criei. É uma honra. Era uma honra conhecer o gênio espadachim que criou tantas técnicas. Contudo, um duelo entre guerreiros não era determinado apenas pela habilidade em esgrima. Um confronto entre um deus demoníaco superior e um governante de Vamo. Luca reconheceu que Cardia era um grande gênio com a espada. Mas ainda pensava que ganharia essa luta. Experimente a sensação de ser atingido pelo estilo que você mesma criou. Lucan balançou a espada. Asterisco flecha asterisco. Fenda celestial. No entanto, não era a mesma que antes. Pois se transformou em uma força absoluta que destruiu tudo na frente dele. A energia de Vamon formou o desenho de uma espada e o poder de destruição no abismo foi espalhado. Claro. O espaço na frente de Cardia também se distorceu. Porém, seu corpo se moveu em uma direção que Luca não esperava. Ela desviou e então moveu sua espada em retaliação. Impressionante! Quando ela se moveu para lá,
Luca rapidamente moveu sua espada para bloquear seu ataque. Naquele momento, Cárdia foi arremessada para trás. Sangue estava saindo de sua boca. O que? O que é essa energia? A energia de Vamon. Sim. Ugh. Que absurdo. Cárdia franziu a testa. Ela não sentiu nada quando desviou do ataque de Luca. O poder estava além da sua imaginação. Mas desviar daquele ataque não pareceu difícil para ela. No entanto, uma misteriosa reação ocorreu no momento em que sua espada encontrou a de Luca. Incrivelmente, ela recebeu um dano refletido. Foi uma retaliação no nível do poder dela, que atingiu o nível de um deus demoníaco superior. Luca não só bloqueou casualmente o ataque, como também refletiu o dano. Era como se ela mesma tivesse inserido uma espada em seu corpo. O Kel. Cárdia cambaleou quando o sangue escorreu de sua boca. Entretanto, ela se recuperou instantaneamente. A partir de então, ela tentou evitar a espada de Lucan tanto quanto possível enquanto eles lutavam. Luca estava alerta e também desviou de seus ataques. É realmente impressionante. Cárdia não era alguém que ele pudesse vencer apenas por se tornar um governante de Vamon. No final, sua espada atingiu Luca muitas vezes e causou-lhe alguns ferimentos. Porém, aquelas lesões não somavam um dano significativo. Ela enfiou sua espada no peito dele com toda a sua energia. Mas a pele de Luca ficou apenas um pouco machucada e se recuperou rapidamente. Sem chance. Como isso? Não faz sentido. É por isso que se chama energia de Vamon. Você não pode me vencer. Cárdia. O poder de Vamon percorrendo o corpo de Lucan significava que ele não iria sofrer ferimentos graves. Os arranhões ou hematomas menores causados por Cárdia rapidamente desapareceram. Com o passar do tempo, Cárdia começou a ficar encurralada. Sua habilidade com a espada era melhor do que a de Lucan. Mas isso não era suficiente contra o poder absurdo de Vamon. Não importa o que Cárdia fizesse, Luca não seria afetado. Toda vez que sua espada entrava em confronto com a de Luca, ela recebia um ricochete e era lançada para trás. No final, o dano se acumulou e Luca mirou um último golpe nela depois que ela diminuiu a velocidade. Agora, vamos acabar com isto. Cárdia. Ugh! Sangue brotou do peito de Cárdia. Enquanto ela cambaleava, a espada de Luca atravessou seu pescoço. Como? O corpo de Cárdia tremeu de descrença. Ela tentou reunir o poder de destruição em volta de seu pescoço. Mas o poder de Vamon o dissipou. Que irritante! Depois de dizer isso, a cabeça de Cárdia voou. Os dois estavam lutando no campo nevado. Então sua cabeça foi separada do corpo dela e caiu sobre a neve que cobria o chão. Finalmente terminou. Luca olhou para ela.